Renault Kardian, de volta aqui no YouTube do Comprecar TV. Vocês já viram matérias desse modelo, mas olha só, essa versão é a primeira vez que eu estou trazendo para vocês. Essa daqui é a versão Tecno, uma abaixo da Iconic. Normalmente as matérias que nós fizemos no passado utilizaram a versão Iconic, a mais completa. Mas essa daqui é uma versão com excelente custo-benefício, por isso que eu estou trazendo ela aqui no canal, para mostrar para vocês as vantagens no custo-benefício que essa versão pode te oferecer. E aí, você sabe tudo que essa versão pode entregar? Vou mostrar para vocês agora nesse vídeo. Antes da gente abordar essa versão, vamos falar então como estão disponíveis todas as versões? Pois bem, esse carro tem versões que é a Evolution, a Authentic, depois tem a Tecno e a Iconic. Quando a gente entende qual que é a versão base, seria a Evolution com câmbio manual. Mas atenção, porque a versão Evolution ela tem opção de câmbio manual e também o câmbio automático, que aí é o sistema robotizado de dupla embreagem que a gente encontra em todas as outras versões. A versão Authentic, que já tem esse câmbio aí, ela aparece logo depois da Evolution. Aí nós temos a Evolution com o câmbio automático, chegamos aqui na versão Tecno e depois temos a versão topo de linha, a Iconic. Pois bem, essa aqui é uma abaixo da topo de linha. Outra curiosidade, muita gente fala Kardian e tem algumas pessoas que falam Kardian. Por que que acontece isso? No Brasil a gente escutou bastante o Kardian, mas como esse carro aqui tem origem francesa, né? A própria marca Renault é francesa, por incrível que pareça, o nome correto desse carro é Kardian. Mas aqui no Brasil, vamos falar Kardian só para simplificar. Iluminação dianteira, tudo aqui na frente é LED. Isso que vocês estão vendo é a luz de rodagem diurna, inclusive o motor do carro está ligado e a luz de rodagem diurna está acesa. Quando você coloca na posição de lanterna, ela fica um pouco mais fraca. Aí nós temos o farol baixo em LED e o farol alto também em LED. E a luz de pisca, aí ela vai acender exatamente onde você tem aí a luz de rodagem diurna. Um detalhe dessa versão é que ela não oferece os faróis auxiliares, que na versão Iconic eles ficam aqui nessa parte de baixo do para-choque. Não está presente aqui. Mas todo o conjunto aqui é em LED e esse farol tem ajuste de altura do facho. Destaco isso porque a gente sabe que existem carros, inclusive de preço superior a esse, que às vezes não oferecem o ajuste de altura do facho do farol. Assistências à condução, esse carro tem? Sim, e ela está baseada na câmera. Essa câmera aí, que fica no para-brisa. Através dessa câmera, o carro consegue ter alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência e controle de cruzeiro adaptativo. Por que que eu dei essa ênfase? Porque normalmente quando a gente tem câmera, o primeiro recurso que a gente costuma encontrar nos carros é aviso de saída de faixa e sistema de permanência, que esse carro não oferece. Então, apesar de ter a câmera, ele não tem o aviso de saída ou a permanência, mesmo a direção tendo assistência elétrica, mas ele tem controle de cruzeiro adaptativo. É uma escolha no mínimo curiosa da Renault, né? Mas o fato é que essa evolução que a Renault fez aqui, a colocação da câmera permitiu que o carro ganhasse assistências adicionais, porque antes, em vez da câmera, ele tinha só um radar aqui na frente, eletromagnético, que era usado para o controle de cruzeiro adaptativo. No momento que eles passaram para a câmera, mantiveram a função do controle de cruzeiro adaptativo e a câmera permitiu também identificar motociclistas e pedestres na via, o que o radar antes não permitia fazer. Mas a permanência e centralização de faixa ainda não foi contemplada aqui no Renault Kardian. Motor. Pois bem, aqui nós temos um 3 cilindros, 1.0 litro turbo de injeção direta de combustível com tecnologia Flex. Pode rodar com etanol ou com gasolina. Quais são os números desse motor? Vamos começar com gasolina. 120 cavalos de potência máxima e o torque máximo com gasolina de 20,4 kgfm, que dá cerca de 200 Nm.
Quando você vai para o etanol, aí o carro fica mais potente. Ele vai para 125 cavalos e o torque máximo também sobe. Aí ele passa a ser de 22,4 kgfm ou 220 Nm. Então, eu estou destacando isso porque quando a gente compara com os outros concorrentes da categoria do Renault Kardian, normalmente o torque máximo está ali na casa de 200 Nm ou 20,4 kgfm, que é o que a gente encontra em outros motores turboalimentados 1.03 cilindros. Então aqui no etanol você acaba tendo a potência que sobe um pouco, mas principalmente o maior torque da categoria. Curiosidade a respeito desse motor 1.0. Ele usa exatamente a mesma engenharia do motor 1,3 litros turbo da Renault, 4 cilindros. E esse motor 1,3 litros turbo foi o que a Renault desenvolveu em parceria com a Mercedes-Benz. Nos carros compactos da Mercedes-Benz, como por exemplo o GLA, você encontra esse motor 1.0 litro 4 cilindros turbo, que é o mesmo da Renault, a parceria das duas marcas para fazer esse desenvolvimento. E aqui nós temos exatamente a mesma engenharia, então em vez do motor ter 4 cilindros, ele traz toda a engenharia, porém com 3 cilindros. Por isso que a gente pode afirmar que aqui nós temos um motor bastante avançado tecnologicamente. E a transmissão? É uma caixa robotizada de dupla embreagem com 6 marchas. Vale destacar que é um sistema de dupla embreagem banhada em óleo. Isso permite uma dissipação maior de calor e um funcionamento até mais suave das trocas aí de marcha baseado no sistema de dupla embreagem. Inclusive, mais tranquilidade para o usuário. A gente sabe que outros câmbios que usam geralmente caixa a seco, né, que não tem esse banho de óleo, eles acabam tendo mais problema no médio prazo. Com o banho em óleo, o conjunto acaba sendo um pouco mais resistente, justamente por conseguir dissipar melhor o calor por conta do banho de óleo. E aqui, pessoal, outra curiosidade. A gente sabe que o Boreal também tem uma caixa assim, e muita gente pergunta, é a mesma caixa que está no Kardian? É a mesma engenharia, mas os componentes não são iguais. Porque o Boreal, por ter um motor 4 cilindros com maior potência e torque, ele necessita ali de uma operação um pouco mais consistente e parruda. Aqui, por ser um motor 1.0, você tem menos demanda. Então, a mesma engenharia está nos dois carros, mas essa caixa aqui é específica do motor 1.0 que está no Kardian. Como esse carro foi bastante pensado para economia de combustível, ele também tem aquele sistema start-stop, que em paradas rápidas no trânsito ele desliga o motor momentaneamente para economizar combustível e também reduzir emissões. Por conta disso, quando a gente dá uma olhada aqui na bateria, olha só, ela é uma bateria para start-stop do tipo EFB, que é a Enhanced Flooded Battery. Então é uma bateria específica para aguentar mais esses ciclos de partida. Obviamente, no momento da substituição dessa bateria, a gente sabe que ela acaba sendo um pouco mais cara do que as baterias convencionais que são do tipo SLI. Consumo do Kardian, quando a gente compara com outros carros, pelo menos de mesma proposta e categoria, ele é um modelo eficiente, a gente consegue ver isso na etiqueta do Inmetro. Na categoria dele, ele leva a letra B e na classificação geral C. Então a gente tem aqui, ó, vamos começar aqui com cidade etanol. 8,8 km por litro, e aí depois nós temos cidade com gasolina, 12,8 km por litro. Estrada com etanol, 9,7 km por litro, e estrada com gasolina, 13,9 km por litro. Mas olha, eu consigo garantir para vocês que na prática esse carro é mais eficiente do que o número do Inmetro, e eu vou mostrar isso nesse vídeo. Falando de construção, primeiro por roda e pneu. Roda é uma aro 17 polegadas diamantada em 2 tons, com pneu 205 de largura, perfil 55. Isso é bom, porque quando a gente olha aqui a altura do pneu, você vê que não é um pneu tão baixo. Na hora de encarar buraco e irregularidades do piso, é muito mais tranquilidade para o usuário. Agora falando de construção, suspensão dianteira totalmente independente do tipo McPherson e a traseira semi-independente com eixo de torção. E aqui atrás o carro acaba utilizando aquela solução mais raiz, né? Que é freio a tambor. Não é tão eficiente quanto freio a disco,
mas na hora da manutenção acaba sendo mais barato. Barra de teto desse carro é um tremendo diferencial. Aliás, só ele tem isso nessa categoria. Bom, vocês vão pensar, mas peraí, eu já vi barra de teto em outros veículos, só que essa é diferente. Bom, temos aqui a barra de teto, como vocês estão vendo, ela é totalmente funcional, mas o que a Renault faz de diferente? Essa chave aqui acompanha o carro quando você compra. E essa barra de teto, você vem aqui, usando essa chave, você consegue destarrachar esse parafuso aqui, né? E aí o que você faz? Você tira esse parafuso, você também tira esse parafuso aqui atrás e a mesma coisa do outro lado. Aí você pega essa mesma barra aqui e muda a posição dela de longitudinal para transversal. Legal, né? Então você já consegue mudar a posição da barra na eventualidade de colocar outras coisas na parte superior do teto. Então a barra pode ter duas posições. Sem você precisar comprar nenhum acessório adicional, você consegue fazer a mudança com a chave que vem no carro. E essa é uma solução que só o Kardian tem. E olha só, a barra aqui já está na posição transversal. Operação bastante simples, que basta, né, atuar aí sobre o parafuso, levantando aqui as capas. Importante observar que tem um lado certo para você colocar, tá vendo? Ó? Tem um lado aqui que é mais inclinado do que o outro, então você tem que colocar as duas barras de forma que esse lado mais inclinado fique para frente. Para quem quer um visual mais personalizado aqui na versão Tecno, existe a opção do teto com a pintura Biton. Então aqui a coluna A todinha, a parte superior do teto, e parte da coluna C, incluindo o espelho lateral, ele pode ter esse tom prata ou preto, mas isso é um opcional que você tem aqui na versão Tecno. Aqui na traseira, a gente tem a câmera de ré que fica no centro do símbolo da Renault, mais 4 sensores de estacionamento do tipo ultrassônico. Iluminação, a única coisa que é em LED é aqui a luz de lanterna, porque luz de freio, luz de pisca e luz de ré é do tipo incandescente. E o carro também vai ter aqui nessa versão desembaçador e limpador do vidro traseiro. Porta-malas. A abertura é feita por um botão que tem aqui que é eletromecânico. E a gente observa ganchinhos. Só que o detalhe é que são 2 de cada lado. Então você tem 2 ganchinhos aqui e mais 2 do outro lado, inclusive com iluminação incandescente. E o espaço aqui está entre os maiores da categoria, com 410 litros, isso na medição VDA. Então, para quem precisa de espaço num carro dessa categoria, o espaço aqui é excelente. E o step, onde é que ele fica? Na parte de baixo do porta-malas. E o detalhe muito importante é que é um pneu integral, não é aquele step fino. Aqui nós temos um pneu 185, 65, aro 15, não é igual do pneu de rodagem do carro, porque o pneu de rodagem a gente tem um aro 17. Mas por que isso é importante? Primeiro, quando você fura o pneu e tem que aplicar o step, o pneu original do carro, com a roda original, cabe ali naquele espaço sem desnivelar o piso do porta-malas. E segundo, esse step aí, que é um step de pneu integral, ele não desalinha ou desbalanceia o carro, né? Então quando você aplica aquele step mais fininho, muito provavelmente o carro tem uma tendência a puxar para o lado que está o step. Isso na estrada é muito ruim para você ficar dirigindo, em especial em condições onde tem muita chuva, piso molhado, piso acidentado. Então aqui nós temos um pneu que é praticamente o mesmo do de rodagem. A diferença é mínima, muito mais conforto para continuar a viagem sem ter essa alteração. E o Kardian é um dos poucos carros no mercado brasileiro que ainda traz um step integral.